Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, não só porque estou para pregar a palavra de Deus, mas eu sempre agradeço a Deus por reunir como igreja do Senhor na face da terra. Isso foi alcançado pela misericórdia de Deus através na nossa vida. Só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, amém? Você recebe essa palavra no nome de Jesus. Eu quero convidar a você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 22. Quero dar uma boa noite também a você que está em casa assistindo o culto. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Gênesis capítulo 32, versículo de número 22. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Eu quero que você coloque a mão no seu coração quando eu estiver orando. Senhor, quero te louvar, meu Pai, bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso para com as nossas vidas, ó Pai. Só estamos aqui por causa da tua bondade, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar, Pai. Se eles estão aqui, Pai, porque estão bem, ó Pai, o Senhor tem guardado eles, o Senhor tem cuidado da tua igreja. Pai, eu te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus, que o Senhor possa usar a minha vida, ó Deus, com graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Irmãos, esse texto eu quero nessa noite falar um pouco sobre dependente de Deus, ser um cristão dependente de Deus, uma igreja dependente de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o nascimento de Jacó, ele já foi um milagre, ele foi uma resposta de oração. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 25, versículo de número 21, que o pai de Jacó, Isaac, ele orou incessantemente para que Deus abrisse a madre da sua esposa, que era estéril. Então Jacó, ele já foi um milagre, ele foi uma ação divina,
foi resposta de oração. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele ouve a oração de Isaac e coloca dentro do ventre da esposa de Isaac 2 filhos, 2 nações, 2 propósitos. A Bíblia diz que Deus, ele coloca e ele faz esse plano para que operasse a vontade de Deus. A Bíblia diz então que Jacó, ele é o segundo filho, ele nasce depois do seu irmão Esaú. A Bíblia diz que Jacó, ele já tinha uma promessa. Que promessa é essa? Que o seu irmão, o maior, o primogênito, o Esaú, aquele que ia nascer primeiro, serviria Jacó, o filho mais novo. Então essa já era a promessa. A Bíblia está nos ensinando que Jacó, ele iria herdar a bênção que estava sobre a vida de Isaac, que era sobre a vida de Abraão. Mas sabemos, irmãos, que Jacó, ele recebeu esse nome porque ele já nasceu de algo engraçado. Ele nasceu com a mão no calcanhar do seu irmão. Por isso foi dado o nome dele Jacó, que significa enganar, porque é aquele que nasceu apoiado. Então Jacó, ele tinha já dentro do ventre dele algo diferente, dentro do ventre da mãe dele algo diferente. Ele já nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão. Nós sabemos, irmãos, que Jacó, ele foi alguém que nasceu com uma promessa, nasceu debaixo de uma graça de Deus. Ele já nasceu com algo engraçado, com a mão ali no calcanhar do seu irmão, e ele nasceu, e Jacó, ele não era um homem do campo, ele não era um homem que não era um homem que saía para caçar como seu irmão. A Bíblia diz que Esaú, ele era amado de seu pai. Isaac, ele amava mais Esaú, e Rebeca amava mais Jacó. Então a Bíblia diz que Isaac amava Esaú, porque Esaú, ele era caçador, ele era perito em caça, aonde ele pegava, ia lá, matava um animal, fazia um bom ensopado para o seu pai comia, ficava satisfeito. Então ele agradava seu pai, e seu pai o amava. Mas a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó. Eu acho interessante, irmãos, que Jacó, ele não sabia caçar, ele não saía para caçar, ele ficava no campo, ele ficava rodeando o campo, ele ficava ali tranquilo no campo. Mas a Bíblia diz, irmãos, nós conhecemos a história, que Jacó, ele vai passar o seu tempo e ele vai negociar com seu irmão o direito de primogenitura. Nós sabemos, irmãos, que Esaú, ele sai para caçar, e aquele dia, aquele perito em caça não pega nada, e quando ele volta para o campo, ele volta com fome, e ele vai negociar, ele vai vender o seu direito de primogenitura. Quando Jacó, ele engana, o seu irmão, dizendo para ele, porque ele chega faminto e fala para ele assim, me dá um pouco desse ensopado. Mas Jacó falou assim, eu só te dou se você vender, trocar comigo no seu direito de primogenitura. E é interessante, irmãos, que Esaú, ele aceita a negociação. É interessante, irmãos, que nenhum dos dois, nem Jacó e nem Esaú, eles não reconhecem o tamanho da bênção que eles iriam receber. Eles não entendem direito o que é que estava para cair na mão deles. Talvez eles pensavam que a bênção era apenas uma bênção humana. Talvez Esaú e Jacó, eles entendiam que ser abençoado nessa linhagem familiar era apenas uma bênção de geração, de família em família. Eles não entenderam direito que essa bênção era de Deus. Eles não entenderam o propósito do seu nascimento. Eles não entenderam o propósito daquilo que estava sobre a mão deles.
É interessante, irmãos, que essa história aponta muito para a soberania de Deus, porque Esaú, ele achava que ele poderia ser abençoado pelo seu pai, ele poderia ser talvez amado pelo seu pai, porque ele sabia caçar, porque ele tinha força, porque ele tinha preferência de seu pai. Então a bênção de Deus, ele achava que ele poderia vencer, ele poderia ser um homem próspero, um homem abençoado. Jacó também achava que a bênção, ela estava nas estratégias. Jacó era alguém que é parecido talvez conosco, que quer resolver as coisas do nosso jeito, que quer fazer na força do nosso braço, que quer resolver na nossa sabedoria. Jacó representa o ser humano em si, que quer decidir do seu jeito, que quer barganhar, que quer ganhar, que quer ter inteligência em tudo, quer dominar tudo. Então Jacó achava que ele, agindo dessa maneira, alcançando na lábia, no jeitinho, ele poderia ser abençoado. Então realmente o seu irmão decide negociar. Mas é interessante que Esaú, ele está abrindo mão de algo abençoado por Deus. Ele está abrindo mão de algo que vem das mãos de Deus. E Jacó, irmãos, ele negocia com seu irmão. E quando ele negocia com seu irmão, a Bíblia diz que Isaac, ele vai ficar cansado de idade, ele vai ficar avançado. Seus olhos vão se escurecer, ele vai perder um pouco da visão. E ele entende que ele pode morrer. Ele vai dar uma ordem para Esaú: Esaú, meu filho, vai lá e prepara um ensopado para mim, para que eu venha te abençoar, porque eu já estou prestes a morrer. A Bíblia diz que Rebeca escuta Isaac dizer para Esaú, e vai lá e entra e fala para Jacó: olha, seu irmão vai lá e pega 2 cabritos e traz eles para mim, que eu vou preparar, e você vai ser abençoado pelo seu pai. E Jacó questiona: mas o meu irmão é peludo, meu irmão tem pelos. Não, nós vamos colocar uma roupa de pelo em você. É interessante que, se você ler a história, ela acredita na promessa, ela confia na promessa que Deus deu, que a bênção era para Jacó. Ela entendeu que Deus falou com ela. Então ela vai arquitetando Jacó, ela vai construindo com que Jacó aposse-se da bênção. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó ali, ele fica diante de seu pai e ele é abençoado pelo seu pai. Onde Isaac percebe: os pelos são de Esaú, mas a mão é de Jacó. Os pelos na mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E é interessante, irmãos, que ali então Isaac vai abençoar a vida de Jacó. E quando ele abençoa a vida de Jacó, ali transfigurado de Esaú, enganando seu pai, dando aquele jeitinho dele, a Bíblia diz que depois Esaú vai lá, pediu ao seu pai a bênção. Olha, pai, eu vim receber a minha bênção. E a Bíblia diz que Isaac vai dizer: não tem mais nenhuma bênção. Vem aqui, seu irmão, enganado, me enganou e recebeu a bênção. A Bíblia diz, irmãos, que então Esaú fica enfurecido e decide matar Jacó em seu coração. E a sua mãe, decide dar uma ordem para Jacó: vai para Padã Arã, na casa do meu irmão Labão, e fique por lá até que o seu irmão se acalme. E é interessante, irmãos, que Jacó, ele chega em Padã Arã e ele vai ter um encontro com uma mulher, e ele vai decidir casar-se com aquela mulher na beira daquele poço, Raquel. E ele vai dizer para Labão: olha, eu quero casar com a sua filha. E ele diz: aqui para casar tem que trabalhar.
E ele fala assim: há quanto tempo? 7 anos. Ele trabalha 7 anos para poder casar com Raquel. Mas agora aquele que engana vai ser enganado. Lia era a primogênita de Labão. Então, olha, aqui para casar Raquel tem que casar com Lia. Quanto tempo para trabalhar? Mais 7 anos. Então ele trabalha 14 anos para casar com aquela mulher que ele amava. É interessante, irmãos, que Jacó, ele vai construindo a sua vida. Ele se parece muito conosco, porque se é para trabalhar, eu trabalho. Se é para fazer, eu faço. Se é para conquistar, eu vou lá, eu estudo, eu me capacito, eu corro atrás, eu dou o meu melhor, eu negocio, eu faço o que for. Jacó, ele representa aquela igreja que está trabalhando, que está confiando na força do seu braço. Era assim que Jacó estava construindo a sua vida. Ele tem a bênção, ele tem a promessa, ele tem a palavra liberada, mas ele vai construindo, ele vai se posicionando, e as coisas vão acontecendo, porque Jacó, ele vai se enriquecendo. A Bíblia diz, irmãos, no versículo de número 14 e 15, que Jacó, ele vai decidir voltar para a sua cidade. E quando ele vem voltando, ele já está com quase 97 anos, aproximadamente 97 anos. Já tinha 20 anos que ele estava longe de sua mãe, longe de seu irmão. E é interessante que ele vem voltando, e ele já vem voltando com um homem avançado de idade, 97 anos. Ele vem voltando com 4 esposas, 2 esposas e 2 servas, 11 filhos, homens, e a sua filha Diná. E Jacó, ele vem voltando com farto em riqueza, animais. A Bíblia diz, no versículo de número 14, que ele está voltando com 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas de touros e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó é um homem rico. Jacó é um homem agora abastado, é um homem experiente, é um homem que fez o que fez, trabalhou, deu certo, continuou fazendo, foi avançando, mas agora ele decide voltar, ele decide reconciliar, ele decide voltar ao lugar, ao passado, ele decide voltar para resolver a pendência com seu irmão. E eu acho interessante, irmãos, foi aonde Deus ele mais ministrou o meu coração, que Jacó, ele vai atravessar o Val de Jaboque, e ele percebe que Deus está naquele lugar. Ele percebe que a presença de Deus está ali, naquele lugar. E quando ele percebe, ele atravessa tudo. Ele atravessa os bois, ele atravessa as jumentas, os animais, ele atravessa os seus 11 filhos, ele atravessa as suas 2 esposas, as suas servas, e ele fica sozinho. A Bíblia diz que ele ficou sozinho diante de Deus. Eu aprendi, e o que Deus falou no meu coração, é que Jacó, ele nos ensina que diante de Deus, não é o que temos, diante de Deus, não é aquilo que possuímos. Jacó agora, ele está preparando a verdadeira adoração diante de Deus. Jacó não tem nada nas mãos para barganhar. Jacó está despido diante de Deus, aquele que viveu a sua história barganhando, trocando, com inteligência, com algo na mão, sempre preparando. Agora diante de Deus ele entendeu, não tenho nada. Diante de Deus ele não é nada, ele não tem nem nada para barganhar com Deus. Eu acho interessante, irmãos, que ele entendeu que
verdadeiramente nós precisamos nos despir de qualquer coisa que está nos atrapalhando a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Jacó, ele vai atravessar tudo e vai ficar sozinho diante de Deus. Diante de Deus, não é o que você tem, não é o que você conquistou. Sabe o que Deus gerou no meu coração? Que Deus, Ele quer enxergar verdadeiramente quem é você. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não está muito preocupado, às vezes, com o nosso chamado, com o nosso título, o cargo, as nossas coisas que conquistamos. Deus está interessado no nosso coração, é quem nós somos diante dEle. E quantas das vezes, irmãos, nos colocamos diante de Deus e não nos rendemos mais? Quantas das vezes nos posicionamos diante de Deus achando que somos merecedores, achamos que nós somos aquele que conquista, administramos bem o que Deus nos deu. Sim, temos que administrar, mas Deus, Ele vai agora encontrar o verdadeiro propósito. Jacó vai encontrar o verdadeiro propósito, ele vai encontrar a verdadeira bênção. E é interessante, irmãos, que ele é avançado de idade, mas Deus, Ele não impede de quebrá-lo. Ele está avançado de idade, mas Deus não deixa de tocá-lo. Ele está farto, ele está preparado, ele está robusto, mas Deus não deixa de feri-lo. Deus, Ele quer que Jacó se revele. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela luta vai a noite inteira. Aquela luta vai a noite inteira. Jacó está lutando com um anjo a noite toda. E a Bíblia diz que o anjo vê que ele não vai soltá-lo e toca na ferida, na coxa dele, fere ele e fala com ele: me deixa embora. O anjo fala: me deixa embora, o dia já está raiando, me deixa embora. Você não vai enquanto não me abençoar. A bênção que Jacó quer aqui é a presença de Deus. A bênção que Jacó não está aqui negociando com Deus. Jacó aqui não está colocando na parede de Deus e dizendo: Deus me abençoe. Não. O que Jacó está dizendo para Deus: Deus, eu sou dependente do Senhor. Deus, eu quero ser dependente de Ti. Deus, eu entendi que não é no meu jeito. Eu entendi que eu preciso alcançar a verdadeira bênção. Aqui é o verdadeiro dia em que Jacó foi transformado, que Jacó foi convertido ao verdadeiro propósito da bênção. Quem sabe você tem andado, como igreja do Senhor, na força do seu braço. Quem sabe você tem andado anos na presença de Deus, no propósito, mas do seu jeito. Mas chegou o dia em qual você tem que assumir que você é dependente de Deus. Jacó, ele vai dizer: meu nome é Jacó. Sim, é o enganador, é aquele que faz do jeito dele. Mas hoje, a partir de hoje, você será chamar Israel, porque você lutou com Deus. Ele é dependente de Deus. Jacó, irmãos, ele está voltando. Agora ele recebe verdadeiramente a bênção de Deus. E o que Deus falou muito ao meu coração quando eu estava orando hoje, porque nós temos orado para um quebrantamento na igreja. O pastor tem orado para um quebrantamento dos líderes, quebrantamento. E um coração quebrantado, irmãos, é um coração dependente de Deus. Volte
a pensar quando você começou, o quanto você era dependente de Deus. Somos, irmãos, hoje uma igreja estruturada, a igreja está crescendo na infraestrutura, a igreja está treinando líderes, a igreja está expandindo, tem feito vários trabalhos, mas o que Deus quer é que nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. Eu creio que Deus quer que nós, como igreja Batista Reviver, como membros, como líderes, que nós abrimos mão de muitas coisas e entendemos, sejamos reconhecidos como uma igreja que é dependente do Senhor. Porque assim, irmãos, quando você entende que não é você que faz, quando você entende que não é do seu jeito, quando você entende que não vai acontecer porque você não sabe mais o que fazer, é a hora que Ele chega, é a hora que Ele começa a manifestar a presença dEle, é a hora que as coisas começam a dar certo. Quantas coisas estão sendo atrasadas na nossa vida, porque nós estamos igual Jacó, negociando, fazendo do nosso jeito, fazendo na força do nosso braço. Mas Deus está querendo gerar em nós um coração dependente, um coração dependente de Deus, um coração que entende, como o apóstolo Paulo entendeu: quando eu estou fraco, aí eu sou forte diante de Deus. Nós temos orado, temos clamado, queremos que Deus derrama a presença dEle, sim, mas nós temos que encontrar o lugar da dependência de Deus. Como está o seu coração hoje? Como está a sua intimidade com Deus hoje? Porque a falta de quebrantamento está assolando o coração de muitos membros. É porque, irmãos, estamos muito na força do nosso braço. Precisamos voltar ao lugar da dependência. Precisamos voltar ao lugar aonde nós entregamos e dizemos para o Senhor: Senhor, nos abençoe. Se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não derramar a sua presença, se o Senhor não vir com o teu Espírito Santo sobre nós, se o Senhor não começar a conduzir as nossas vidas, nós não iremos fazer nada. Se o Senhor não vir aí tocar o nosso coração, o Senhor não vai, se o Senhor não revelar para nós, por que nós não estamos mais tão dependentes de Deus? Irmãos, ser dependente de Deus é para a pessoa que é fraca. A Bíblia diz que Ele chamou os fracos para confundir os fortes. Não é porque a igreja está crescendo na infraestrutura, o pastor está dando treinamento para líderes, que vai fazer de nós fortes. Pelo contrário, estamos nos capacitando, porque nós entendemos que há uma fraqueza em nós, há uma dependência em nós. Queremos sim preparar tudo, gostamos de preparar tudo e devemos preparar tudo, mas quando Ele encontrar um coração dependente, aí Ele vem, aí o coração se quebranta. Irmãos, todo aquele que abriu mão, despiu das suas coisas. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 51, que Davi já rei, com um exército enorme, um poder bélico enorme, ele abre mão dizendo: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação, um coração quebrantado, um espírito voluntário, aí sim eu ensinarei os pecadores o seu caminho. Irmãos, precisamos olhar mais para aquilo que está nos atrapalhando. Jacó não tem mais nada nas mãos. É tempo de nós começarmos a colocar diante de Deus o nosso coração. Ele só quer o seu coração.
Ele só quer ver você chorar na presença dele. Ele só quer você insistir. É interessante que Jacó está insistindo, porque Jacó sabe o que ele quer. O quebrantamento da igreja, irmãos, muitas das vezes não virá com de repente. Quem me dera. Quem me dera, tem dia que nós temos que orar mesmo. Tem dia que nós temos que nos esforçar mesmo. Tem dia que parece que ele não vai vir. Tem dia que a oração parece que tem que mudar. Mas não voltemos ao lugar do quebrantamento. Talvez você já foi quebrantado um dia. Talvez você já carregou a sensibilidade da presença de Deus um dia no seu coração. Mas hoje você está encontrando dificuldades. Encontre o lugar da dependência. Encontre o caminho da dependência, que você encontrará um coração quebrantado. Encontre este lugar aonde você dizia: Senhor, me ensina a fazer. Quantas das vezes em nossas orações, irmãos, nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não pedimos para Ele: nos ensina como fazer, nos ensina como falar, nos ensina como agir, nos ensina como escolher, nos ensina com quem andar, nos ensina aonde ir. Quantas das vezes, irmãos, estamos querendo que Deus esteja em nossos afazeres, mas primeiro não perguntamos para Ele o que fazer e como fazer. Jacó agora está abrindo mão de tudo. Aquele que sempre negociou, aquele que sempre tinha algo nas mãos, aquele que sempre fazia do seu jeito, trabalhou, conquistou. Mas agora Jacó entende que com Deus é diferente. Com Deus é descendo, é que se sobe. Com Deus é diminuindo, é que ele vai crescendo na presença. É que a presença dele vem aumentando. Eu anotei algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Nós queremos ser reconhecido, como uma igreja dependente de Deus. Para ser reconhecido como uma igreja dependente de Deus, nós precisamos sempre estar com os olhos fitos nele. Temos sempre lembrar de onde nós saímos. Sempre temos que entender que não é as habilidades que atraem o favor de Deus, e sim a dependência de Deus. Nós queremos sim que crescer como cristãos, queremos crescer no conhecimento, na graça de Deus, mas sim, temos que reconhecer que não podemos deixar o lugar da dependência de Deus. Irmãos, muitas pessoas não querem este lugar de ser dependente. Muitas pessoas não querem buscar o lugar da dependência. Nós estamos muito no automático para tudo. Nós estamos muito programados para tudo. Irmãos, queremos alcançar, mas somente programar, não atrai a presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma igreja que dizia que era rica em Apocalipse, mas Deus dizia: você é pobre, cego e nu. Estamos diante de um texto que Jacó, agora ele vai voltar. E a bênção de Jacó também era reconciliar com seu irmão. Era estar agora em família novamente. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele vai voltar, ele vai encontrar com Esaú. O furor saiu do coração de Esaú, porque Jacó agora é portador da presença de Deus. Agora ele vai reconciliar com seu irmão, e ele vai aproveitar, ele vai entender que
Ele vai ser o Israel de Deus. Irmãos, queremos as bênçãos espirituais, seja dependente de Deus. Quer crescer esse ano no conhecimento, na graça de Deus, seja dependente de Deus. Quer ter uma vida quebrantada, encontre o lugar da dependência. Aonde foi que você perdeu este lugar? O que você colocou em prioridade nas suas orações? O que te armou tanto? O que nos armou tanto a ponto de nós pensarmos que nós podemos fazer do nosso jeito? Quantas pessoas, irmãos, nós vamos falar de Jesus, tem pregado para uma pessoa e a pessoa falar, sempre quando fala do evangelho, da igreja, aí ele já tem um plano de como ele vai converter. Não é que eu vou fazer isso, eu vou começar a andar com essa pessoa, ele já tem um plano. Falei, meu irmão, não é assim, só vai, vai e clama, porque ele faz. Quantas das vezes, irmão, nós estamos assim, com o caminho certinho do que fazer, mas para receber a bênção de Deus, precisamos ser dependentes dele. Eu gostaria que você ficasse de pé, no nome de Jesus. E eu quero orar por nós, igreja, nessa noite. Irmãos, eu creio que será um ano abençoado para nós, mas para aqueles que não vão abandonar o lugar da dependência de Deus. Eu creio que será um ano de crescimento para mim e para você, mas precisamos continuar ou voltar para aquele lugar da dependência de Deus. Deus tem preparado a igreja, mas nós seremos reconhecidos não como uma igreja grande, que tem estrutura, mas como uma igreja que é dependente de Deus. Ali tem igreja, ali tem pastores dependentes de Deus, tem homens de Deus que são dependentes de Deus. Irmãos, essa é a melhor dádiva que Jacó recebeu. Esse entendimento demorou um pouco, mas ele veio. Quem sabe você já aceitou Jesus, você já desceu as águas, você até começou bem naquela dependência de Deus, a sua oração era sempre aquela: Deus, eu sou um pecador, um miserável. Quem sabe a sua oração era só, olhava para as suas mazelas, para os seus erros, e você entendia que se Deus não te perdoasse, você estava morto em seus delitos e pecados. Quem sabe foi esse lugar que você perdeu, mas nessa noite Deus está nos trazendo novamente para um lugar da dependência de Deus. Quem não é dependente de Deus não cresce espiritualmente. Quem não é dependente de Deus nunca terá um coração quebrantado. Quem não é dependente de Deus nunca vai ver o mover de Deus na sua vida. Mas nós cremos, irmãos, que Deus vai gerar em nosso coração este coração dependente, que nós vamos começar a abrir mão das coisas que está nos fazendo muito robusto na presença de Deus. Nós vamos voltar para o lugar da dependência, o lugar do clamor, o lugar dele. Senhor, o Senhor é tudo para nós. Como o salmista diz, o Senhor é o nosso arco e a nossa espada, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha. Eu quero orar no nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, meu Pai. Queremos te bendizer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, ó Pai. E o Senhor também é aquele que corrige as nossas orações. O Senhor é aquele que nos faz lembrar, ó Deus, e nos ensina como orar. Ó Pai, eu quero orar, ó Deus, em prol da nossa igreja, Senhor.
Eu não oro só pela minha vida, ou só por alguém específico, mas eu oro por todos aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, aqui junto conosco dia a dia, semana em semana, meu Pai. Que o Senhor possa gerar em nós, ó Deus, este coração dependente, Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha, ó Deus, se revelar ao nosso coração, meu Pai, e mostrar para nós, ó Deus, que nós não somos nada, que nós não temos nada, Senhor. Pai, que nós venhamos, ó Deus, largar as nossas barganhas de lado, ó Deus, que nós venhamos atravessar, ó Deus, este lugar, ó Pai, e venhamos, ó Deus, ficar sozinhos diante do Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, encontrar, ó Deus, esta oração que faz nos despir diante do Senhor, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, quantas das vezes, ó Deus, estamos tendo dificuldade, ó Pai, de ter este coração quebrantado, mas eu creio, Deus, que o Senhor, meu Pai, revelará ao nosso coração, o Senhor fará de nós, meu Pai, uma igreja dependente, um cristão dependente, meu Pai, que esse seja o nosso clamor, Pai, que esse seja o nosso objetivo, ó Deus, de nos mostrar, ó Deus, a cada dia, meu Pai, a dependência que temos no Senhor, ó Pai. O Senhor mesmo disse, ó Pai, sem mim nada podeis fazer. Que esse seja o nosso entendimento, meu Pai. Sem o Senhor, ó Pai, não acontece nada. Sem o Senhor só acontece emocionalismo. Sem o Senhor, meu Pai, só acontece movimento, Pai. Só acontece o completar da agenda, Senhor. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que o Senhor abra os céus sobre nós. Nós queremos que o Senhor se revele, ó Pai. Ó Pai, que no nome de Jesus, que nós possamos encontrar essa dependência no nosso particular, no nosso coração, no nosso cantinho de oração, em nossa casa, Senhor. Esse seja o nosso clamor, ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, não a nós, Senhor, não a nós, sim, Senhor, somente ao Senhor, Pai, que nós venhamos entender porque dele e por ele seja a honra, a glória e o louvor, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha gerar na liderança da igreja, Pai, que o Senhor venha gerar em cada líder, meu Pai, este coração dependente, meu Pai. Deus, é tão bom, Senhor, é tão bom chegar do Senhor desesperado, como é bom chegar no Senhor aflito, Deus, como é bom chegar no Senhor sem saber o que fazer, e ouvir do Senhor, meu Pai, a direção, ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor continue sustentando, meu Pai, a nossa igreja, Senhor, que o Senhor venha continuar gerando em nós, meu Pai, essa dependência, Senhor, Pai, que no nome de Jesus, nós venhamos entender, meu Pai, que nós não podemos abandonar este lugar. Pai, nós não temos capacidade sozinhos, ó Deus. Nós não conseguimos salvar ninguém sozinhos, ó Pai. Nós não salvamos. Quem salva é o Senhor, Pai. Quem opera é o Senhor. Pai, que no nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite, meu Pai, que perdeu este lugar da dependência do Senhor, gere, Pai. O Teu Espírito Santo pode fazer aquilo que eu não posso fazer, Pai. Somente o Teu Espírito Santo, Pai, pode mexer nesse entendimento, pode mexer nesse coração, Pai. Pai, que nós venhamos, ó Deus, aí sim, Pai, receber as bênçãos espirituais. Pai, que aí sim, ó Deus, possamos desfrutar, ó Deus, dessas bênçãos espirituais. Pai, que o Senhor venha derramar, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Que seja, meu Pai, um retiro, ó Deus, aonde uma igreja que é dependente do Senhor, uma igreja que vai entender, meu Pai, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que fez todas essas coisas, esse será o nosso louvor de gratidão, foi o Senhor que fez todas essas coisas. Pai, que no nome de Jesus o Senhor continue nos abençoando, meu Pai, amém. Eu agradeço a minha oportunidade.